Não é uma ditadura, eu falo, você tem que obedecer. O puerpério pode durar até 2 anos de idade, né, da criança, do nascimento até 2 anos de idade, e é o período que lentamente essa dissociação vai fazendo, assim, a mãe deixa de entender que ela e a criança não é mais um ser só. A criança também, a gente sabe que tem um período da esterogestação, que de 0 a 3 meses de idade, a criança não entende ainda que ela saiu do útero da mãe, então tudo que ela recorre, que ela precisa, ela vai recorrer ao colo da mãe, não é porque tem preferência, porque ela não entendeu que tá nesse mundão. E esse período que vai de 0 a 2 anos, a mulher passa por muitas alterações psicológicas, emocionais, Sim. hormonais, que essa Separação aí. separação de almas, né? Sim. Que às vezes é muito intenso, muito brusco, pode ocasionar algumas patologias psicológicas na mulher, às vezes que não tem muito apoio familiar, mas que pode ser algo mais natural quando a família mais participa, assim. O parceiro entendendo que esse período é muito sensível para ambos, para o binômio mãe-bebê, né, para a mãe e para o filho, essa participação dele traz mais riqueza e segurança para que essa separação ocorra de forma mais saudável e natural. Mas são almas que se Certo. separam, Aham. se separam, né? São duas almas que se separam, diferente do casamento, que a gente entende à luz da Bíblia, que são dois corpos que têm o objetivo de se tornarem um só, uma só carne, né? E aí aprender o inverso, é deixar cada vez mais assim, não é que se esquecer, mas ceder mais para que eu consiga me juntar ao outro e sim os dois serem uma unidade, né? O purê de batata que a Purê gente de batata. e não um saco de batata, né? Não a união, mas a unidade. Ou seja, o casamento são duas batatas separadas que viram O um saco de purê, batata com duas batatas, depois vão virar um purê de batata, purê. né? Isso. Deixa pai e mãe, une-se e vira Torna-se uma unidade, né? carne. União e unidade. Então, São 3 etapas. vale para casamento, mas vale para as empresas também. Nós temos falado muito disso, né? Isso. E a inteligência parental é uma especialização maravilhosa que eu tenho feito, né? Que traz muito esse olhar para que os pais entendam como que funciona a primeira infância, principalmente não a infância como um todo, né? O maternal, o paternar, mas focado mais na primeira infância. E entender mesmo assim como que é o ritmo de crescimento e desenvolvimento neurológico dessa criança para que saber o que ela consegue ou não absorver, a maneira como essa criança consegue absorver, para que essa relação pai-filho, mãe-filho, os pais, né, o paternar e as crianças, seja cada vez mais saudável. Esse relacionamento, assim. E não é uma ditadura. Eu falo, você tem que obedecer, porque o meu sim tem que ser, né? Sim, sim, não, não, mas o que eu falo é regra e ponto final. No início da nossa conversa, a gente falou que a criança pode ser protagonista dentro de casa. Isso é muito interessante para o desenvolvimento e autonomia dela. A gente ouvir a criança, a gente ouvir os nossos filhos, não desmerece e não tira a nossa autoridade. Pelo contrário, assim, a gente está integrando um ser que faz parte da nossa família. Então a inteligência parental traz isso, assim, e também oferece avaliação, consulta, orientação e alguns treinamentos para as famílias que estão passando por algum período de disfunção, que não estão conseguindo ter esse relacionamento de paternidade e maternidade de forma saudável, estão apresentando alguma dificuldade, né, algum dilema com as crianças e a gente oferece orientações para intervir de maneira saudável para que a família continue tendo um ambiente de harmonia e paz e amor. Muito bom, legal. Então, você falou a palavra aí de integrar, né? Então, para que haja um ser humano bem formado na vida adulta, você nos colocou aí sobre a inteligência parental, sobre esse processo todo, né? E eu tenho falado muito do PPP, né? Que cabe aos pais, né? Então, existe a necessidade de os pais darem para os filhos o básico, quer dizer, o papel de pais é provisão. Com isso, você confere a proteção. E aí você falou de integrar, né? Que eu acho que assim, integrar nesse sentido, acolher, absorver, né? Integrar a criança para, por fim, projetá-la, né? Então, o Sim, processo de integração da criança, que você falou, eu acho muito interessante isso, assim, de ouvir, de torná-la participante, de torná-la construtora, sim, né, de algo maior do que ela, que é a família, que é essa escola de liderança, que é a família. Você está com isso investindo no adulto do futuro também, né? sim. Então é muito interessante isso. Dar provisão para gerar proteção, com isso você está integrando para projetar com qualidade essa criança para a vida, que é um outro papel fundamental dos pais e principalmente do pai, né? Da figura paterna nesse contexto. Então é muito interessante a gente olhar pro eles, né? Para os filhos e como olhar para os filhos de forma holística, de forma ampla, né? Para entender esse contexto todo e profunda também. Você traz isso muito, eu acho muito interessante, muito importante. E no final, já vou te adiantar uma pergunta que vai vir, que é sobre carreira, sobre o que vem por aí, né? O que você está preparando para a gente também, como dever na vida, né? Levar mais instrução, mais informação, mais acompanhamento, mais orientação às pessoas, aos pais, às mães, às famílias.